Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Ainda finalizando os vídeos sobre as matérias do jornal Folha do Povo de 1953, tratando sobre os bairros da periferia de Vitória, especialmente aqueles no entorno da ilha, nos anos 1950, matérias para o jornal Folha do Povo. Essa é a 18ª matéria da série Visitando Bairros e Subúrbios, textos de Adam Emil, o repórter, radialista, jornalista capixaba, com fotografias de Moacir Silva, dia 14 de novembro de 1953. Nessa época a imprensa estava bastante ativa aqui em Vitória, com muitas matérias, Folha Capixaba, Folha do Povo, tinha jornal de manhã, tinha jornal de tarde, esse era vespertino, e a gente via esse embate, né? Havia uma concorrência muito bacana, salutar, muito boa, entre os jornais de Vitória, e a gente vê tudo isso na forma como os jornalistas, repórteres se dirigem às pessoas, aos leitores e também às autoridades, né? Tanto municipais quanto estaduais. Então havia um embate político bastante acirrado e tudo, né? O DN, PSD, aquela época estava tudo bombando. Getúlio era ainda o presidente da República. Depois houve o suicídio de Getúlio nessa época. Joanes dos Santos Neves havia sido eleito governador. Então havia um grande movimento de infraestrutura aqui na capital, em Vitória, com o aterro da Capixaba e o aterro de Bento Ferreira, a criação do bairro. Muita coisa estava acontecendo. A criação do IBS, né, o Instituto de Bem-Estar Social, né, as casas lá do IBS. Estava acontecendo várias coisas, né? E é claro que os jornais davam essa crônica do dia a dia maravilhosa, que eu adoro ler. Estou sempre lá na Biblioteca Nacional lendo jornais antigos de todo o Brasil. E a gente está trazendo essa série, que tem 20 episódios, que está na playlist aqui no YouTube, a playlist chamada Visitando Bairros e Subúrbios, Jornal Folha do Povo, 1953. Então a gente vai tratar hoje da Praia Comprida. Nós já falamos sobre a Praia Comprida em um episódio, mais ou menos de 20 minutos, e esse será um episódio um pouquinho menor, porque é a conclusão da 17ª matéria da série, Praia Comprida, e aqui ele denominou como ainda a Praia Comprida. A gente vê a foto aqui, que é uma foto ali do início da Praia Comprida, ainda fazendo a prefeitura fazendo obras, né? Aqui a gente vê a antiga residência da família Michelini, né? Na Praia Comprida. Aqui hoje é onde exatamente está o McDonald's, gente, onde ficava nos anos 70, 80 o Dionicão, onde tem hoje aquele hotel lindo lá, bonito, Lareira Portuguesa. É ali, né? Aí tá falando aqui 2 funcionários da prefeitura no exato momento em que despejavam mais uma carrocinha de lixo no aterro cujo término está se eternizando. Existia uma coisa que se fazia antigamente, tão estranha, né? O pessoal usava os dejetos ali em certos buracos ou valas e depois fazia a cobertura com o pavimento, né? Estranho, né? Fica aquela coisa orgânica ali embaixo do paralelepípedo, ou embaixo do saibro, ou embaixo até do asfalto do concreto, né? Eu sempre achei isso aí bem estranho, mas era comum, tá? O buraco que está sendo aterrado foi aberto quando da construção da amurada, um melhoramento que estava se fazendo necessário. Porque, gente, a praia, deixa eu colocar aqui para vocês uma foto. A praia era assim, ó, tá vendo? Então essa amurada foi feita depois, porque quando a maré enchia, a Praia do Canto, a Praia Comprida, como era chamada, né? Aqui é a Praia do Barracão, o bonde vinha por aqui, e aqui é a Avenida Saturnino de Brito. É claro que depois houve um aterro gigantesco, que foi 300 metros ali para dentro, né? Isso aqui é o antigo corte da Praia do Canto, que não existe mais. Aqui hoje é onde está o McDonald's, né? Então, quando a maré enchia, a areia subia, o mar invadia a Saturnino de Brito. Você vê aí que havia vários barquinhos, tanto de pescadores quanto de velejadores,
esses pequenos snipes aí, barquinhos à vela, e ainda não havia o trampolim nessa época, isso aqui é os anos 40, tá? E a Avenida Saturnino de Brito era no chão, tá vendo aqui, ó? Então as matérias, sempre tem gente reclamando nos jornais mais antigos, dos anos 40, do lixo, da poeira, e essa matéria de 1953 vem exatamente reclamar, né, das condições da Praia Comprida nesses anos 1950. Aí o Adam abre a matéria falando assim, deixa eu ler aqui para vocês. Ontem iniciamos a reportagem a respeito da Praia Comprida, compreendendo também a do Canto, Praia Comprida e Praia do Canto. Hoje ninguém chama mais de Praia Comprida, mas antigamente era a Praia de Ilha de Santa Maria, né? Praia do Barracão, a Praia Comprida, e lá no finalzinho, lá perto do Yacht Clube, é que era a Praia do Canto, que era um cantinho ali, então chamavam de Praia do Canto. Hoje tudo virou Praia do Canto, né? Dissemos que da existência de muitos problemas que precisam ser atacados pelas autoridades municipais, a fim de que o bairro praiano, que era considerado um balneário até os anos 50, né, não fique entregue ao abandono. Havia muitas ruas em ótimo estado, né, como a Chapeau-Prévôt e a Moacir Avildos, mas outras, até como a Avenida Rio Branco, que é a principal, que corta o bairro de fora a fora, em total abandono, com lixo, sem iluminação pública boa, né, deficiente, e sem tratamento de esgoto, muita poeira, lama quando chove, né? E ele vem tratando todos esses aspectos da vida cotidiana, do dia a dia das pessoas, moradores da Praia do Canto nessa época, que havia muitas casas de gente rica, abastada, também havia gente pobre morando lá, funcionários, servidores públicos, né? Operários e tudo, pescadores, etc. Né? As suas ruas se apresentam cheias de buracos, muito capim, lixo, falta de calçamento, deficiência de iluminação, etc. Sendo o bairro mais elegante da cidade, né, você vê que a Praia do Canto superou a Cidade Alta e a Cidade Baixa, Parque Moscoso, onde havia as grandes mansões dos anos 20, 30, 40, houve na verdade uma migração, o pessoal saiu do centro e foi em direção à Praia do Canto, que era um bairro um pouquinho mais distante, mais bucólico, com menos trânsito, menos barulho, menos confusão de comércio. Então, muita gente optou por ir para a Praia do Canto. Às vezes até a pessoa mantinha uma casa de praia lá, ou um sítio na Praia do Canto, no Barro Vermelho, né? E no final de semana iam para lá. Mas teve gente que mudou-se definitivamente para lá, né? Então havia muita chácara, como a chácara Von Schilgen, por exemplo, e outras chácaras, né? Como a chácara do Antenor Guimarães, né? Do dono da Ilha da Fumaça, a chácara Paraíso, onde hoje está a Petrobras, lá no Barro Vermelho, que eram chácaras antigas, dos anos 1930. Mas nos anos 50 o bairro estava bastante populoso, né? Estava crescendo bastante e havia muito problema. Então, sendo o bairro mais elegante da cidade, não se concebe que apresente tantas deficiências. Hoje, em continuação do trabalho de ontem, trabalho da matéria, né, vamos apresentar outros aspectos do bairro, maus aspectos que estão a merecer a pronta intervenção das autoridades. Aí ele abre falando do lixo, né? Deixa eu mostrar outra foto aqui para vocês. Essa é a foto da Avenida Ordem e Progresso em direção à Praia Comprida. Aí fala do lixo acumulado. Outra coisa que impressiona mal é o hábito em se deixar acúmulos, monturos, montes, né, de lixo em certos trechos da praia de banho, depósito de lixo que são recolhidos ou não, depende. Verificamos a existência de alguns desses depósitos na faixa de areia chamada do trampolim. Você vê que nos anos 1950, ao contrário dessa foto que eu mostrei aqui para vocês, dos anos 40 não havia o trampolim ainda, mas nos anos 50 já havia o trampolim na Praia do Canto, né? Ficou até os anos 70, esse trampolim ficou lá. O da Praia da Costa também. Depois foram demolidos, né, os trampolins, porque muita gente se acidentou e tudo, então demoliram os dois trampolins, tanto o da Praia da Costa quanto o da Praia do Canto. O pessoal jogava lixo ali perto do trampolim, em hora imprópria, já bem adiantada à tarde, não podendo ser
argumentado que o lixo era assim amontoado para ser recolhido em seguida. Não, porque o pessoal jogava o lixo mais tarde, não tinha ninguém na praia, aí você ia lá e jogava o lixo para ninguém ver. Isso acontece até hoje, gente. Na frente do meu prédio em Bento Ferreira é a mesma coisa. O pessoal aproveita uma hora lá que ninguém está olhando, né, e deixa o lixo lá numa hora imprópria. Isso acontecia nos anos 50 também na Praia do Canto, veja. O sistema de carrocinhas, de coletoras de lixo, que em seguida despejassem os detritos em em caminhões, seria talvez aconselhável os trabalhos de limpeza nesse bairro, na Praia Comprida. De qualquer maneira, aí fica a sugestão que apresentamos às autoridades competentes para que seja melhorado, né, o recolhimento de lixo pelos caminhões, pelas carrocinhas coletoras de lixo. Outra medida que necessita ser posta em prática é a limpeza periódica das praias de banho. Tanto Santa Lúcia, Barracão, Comprida e Canto, que ultimamente apresentam um mau aspecto. O capim rasteiro, o lixo diverso, algas que antigamente eram recolhidas e não são mais, então a praia ficava cheia de alga, aí dava aquele aspecto feio realmente, né? Pedras, etc., precisam ser removidas, né? Aí continua aqui a matéria falando. Esse é um dos motivos pelos quais os banhistas estão abandonando as praias do bairro, Praia do Canto, Praia Comprida, procurando outras praias mais distantes, porém em melhor estado. Tanto de limpeza quanto de bucolismo, né? Visto que para certas pessoas a Praia do Canto nessa época já não estava muito boa a praia para banho, né? Destinam-se às praias da Costa e Camburi, não porque sejam melhores, mas apenas por serem mais limpas. Então o pessoal já estava atravessando lá pelo canal de Camburi, lá por trás, pela Ponte da Passagem, para atravessar para Camburi, ou pela rodovia ligando Vitória a Vila Velha pelas 5 pontes para chegar até a Praia da Costa. Lembrando que em 1953 não havia ponte de Camburi, tá, gente? Ali na Ponta Formosa, no Sacré-Cœur, não havia ponte ainda. A ponte foi construída 10 anos depois, aí a primeira ponte ruiu, caiu, quebrou, a ponte quebrou, ruiu completamente. Uma engenharia porca que foi feita na época, tiveram que fazer uma segunda ponte, uma outra ponte. E para Vila Velha, então, para a Praia da Costa, era mesmo pela rodovia lá atrás, pela hoje chamada Lindenberg, né? Aí ele continua falando que as pessoas estavam saindo da Praia do Canto e indo para Camburi ou Praia da Costa por conta da sujeira. Esses fatos provam que ali não existe uma coleta de lixo regular, provavelmente por falta de carros próprios e serventuários, né, os servidores, né? Como sempre se afirma em resposta às reclamações. Toda vez que alguém reclamava, não tem carro. Os carros estão todos em atividade em outros bairros, né, especialmente aqui na Cidade Alta e Cidade Baixa, né? E também não tem funcionário. Aí a prefeitura ficava empurrando com a barriga, como sempre, né? Que não seja permitido dizer que esta constante alegação de falta de carros e de pessoas já está se eternizando e se tornando irritantemente irritante para a população local, né? Então, gente, essa é uma matéria mais curta que a gente faz hoje aqui com vocês, né? Ela, como vocês podem ver aqui no jornal Folha do Povo, ela segue até a página 3, onde conclui a matéria. Letra C, na Biblioteca Nacional você encontra lá, né, a matéria completa, que eu trago aqui para vocês, ainda falando sobre a Praia Comprida, nessas matérias do Adam Emil, com fotografias do Moacir Silva, para o jornal Folha do Povo de 1953, que a gente está trazendo nessa série aqui no canal Memória Capixaba. Aqui a gente vê a Praia Comprida em direção ao Yacht Club, nos anos 50. Aí você vê o velho Mulembá, essa árvore icônica que ficou ali durante muitos anos, uma centena de anos, né? E depois foi cortada nos anos 80. Eu acho que não, acho que foi nos anos 90 que ele foi cortado, né? Uma pena mesmo. E aqui outro aspecto da Praia Comprida nos anos 50, já aqui no fundo a gente vê o trampolim, né? Essa, gente, é a Avenida Saturnino de Brito. Aqui ela já está calçada, tá vendo? Ó? Tem as castanheiras, as antigas castanheiras, né? Algumas estão lá até hoje. Aqui no paralelepípedo, e aqui você ainda vê a areia de praia, né? Todo aquele mato de praia, né? Aquela restinga, e também essa pequena muralha
que fazia a contenção da areia e da água ali nessa época. Isso aqui tudo hoje foi aterrado 500 metros para dentro do mar, né, gente? Aqui na frente está a Ilha do Boi e a Ilha do Frade. Lá no fundo a gente vê o Convento da Penha e o Morro do Moreno, né? Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar para vocês aqui que é interessante. É que essa série de fotos aqui do acervo do meu amigo Joel Menescal, ele mostra aqui, gente, a Saturnino de Brito nos anos 1940 e em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial. Essa foto incrível, né? E a gente vê os automóveis da época, as gatinhas da época, os garotões da época ali na Praia Comprida. Você vê que nos anos 40, em 1941, a Saturnino de Brito já estava pavimentada. E esse grande muro que vocês estão vendo ao fundo aí é o muro da Chácara Von Schilgen. Esse é outro aspecto, né, da Praia do Canto, né? Com essas duas lindas moças aí, ó. Ali atrás, ó, é a Chácara Von Schilgen, tá vendo? Você vê que nos anos 40 o muro já era antigo. Você vê que é uma chácara muito antiga mesmo, né? Olha aí, outra linda moça na Saturnino de Brito. A gente ainda vê uns calhambeques aqui atrás, ó. Apesar da foto ser de 1941. Aí você vê os maiôs da época, que eram aqueles maiôs lindos que a gente se lembra dos filmes de Hollywood, né? Os filmes da Esther Williams, que era a ícone de Hollywood nos anos 40 e tudo. Outra foto maravilhosa. Aí eu dei uma colorida, uma colorizada. Essa foto eu colorizei manualmente no Photoshop, tá, gente? Eu colori essa foto já tem uns 4 anos, mais ou menos, né? Hoje em dia a gente não faz colorização de foto manual, você não tem paciência mais. Eu coloco na inteligência artificial e a inteligência artificial faz as correções de linhas de rosto e tudo e dá uma colorizada muito boa, sem a gente precisar ter aquele trabalhão de ficar, né, recortando as camadas e colorindo peça por peça, que dá um trabalho danado, né? É legal de fazer, mas dá muito trabalho. Aqui, gente, é a inauguração do bonde, da continuação dos bondes da Praia do Canto, nos anos 1940, aqui com o governador João Punaro, o presidente do estado, o interventor, na verdade, né? João Punaro Bley. O Punaro não foi eleito, gente, ele foi colocado no governo do Espírito Santo durante a Revolução de 30 do Getúlio, do golpe do Getúlio Vargas, e ficou até 1945 no poder aqui como interventor. E aqui a gente vê a inauguração do bonde, de uma nova linha de bondes da Praia Comprida nos anos 1940. Essa foto também eu fiz a colorização dela, né? E o que mais eu tenho para mostrar para vocês? O trampolim, né, da Praia do Canto é interessante a gente ver também, ó. Esse era o famoso trampolim da Praia do Canto. Aqui atrás, à esquerda, a gente está vendo a Pedra da Andorinha, que fica em frente à Ilha do Frade, tá? E essa ponta de pedra aqui é a Ilha do Boi, né? Hoje, olha que linda essa foto do Saad, né? Aí a gente vê um dia nublado, já anoitecendo, aqui a Ilha do Boi aqui, o Morro do Moreno lá atrás, e uma foto icônica, linda, né? Do trampolim da Praia do Canto. Tudo isso hoje está aterrado, tá, pessoal? Não existe mais nada disso aí. Hoje aí é a Praia da Guarderia, que tem um aterro grande, né? Da Saturnino de Brito até lá, na Guarderia tem 300 metros de aterro, né? E aí o pessoal brincando, né? Aí na Praia Comprida. Aí a gente vê o trampolim em 1962. Lá atrás, na Ilha do Frade, dá pra ver aqui aquela antiga ruína da Ilha do Frade, tá vendo? O trampolim na Praia das Castanheiras. Você vê que o pessoal chamava a Praia Comprida de Praia das Castanheiras também, por incrível que pareça, né? Em 1962. Eu acredito que essa foto seja anterior a 62. Talvez exista um erro aqui de legenda, tá? Essa foto me parece ser uma foto mais antiga que 1962, com certeza não é. Aí a gente vê também as lindas moçoilas casadoras da Praia do Canto e das famílias importantes de Vitória, inclusive uma Miss Espírito Santo aqui, né? Na fotografia. Aí as fotos do Isauro Rodrigues, também na Praia do Canto, aí nos anos 40. Dá para ver o trampolim. Essa foto é uma foto dos anos 60, gente. Início dos anos 60. Aí a gente vê a Praia do Canto como era, tá vendo? Incrível, né? Incrível.
Aqui é onde hoje está mais ou menos o Vitória Grill, o restaurante Vitória Grill. Está mais ou menos por aqui. O edifício Paulo VI, exatamente nesse local aqui, tá? É onde é essa foto, a gente vê a avenida, aqui é a Praia Comprida, começando aqui, o bonde passava por aqui, lá no cantinho a Praia do Canto e o morro onde fica o Sacré-Cœur, né? Incrível, né, essas fotos. E é isso aí, gente. Maravilhosa. Essa é Ieda Finamori. Foi Miss Espírito Santo, nos anos 1950. Linda mulher capixaba. E é isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo aqui do canal Memória Capixaba, mostrando aqui a finalização do assunto Praia Comprida e Praia do Canto, para o jornal Folha do Povo de 1953, com textos do Adam Emil e fotos do Moacir Silva. Então, gente, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. A gente já está finalizando, perdão. Falta um vídeo para falar de Santa Lúcia, do bairro Santa Lúcia, que é o bairro limítrofe com Praia do Canto, né, contíguo. E depois a gente faz um apanhado de Zona Norte e Zona Sul da cidade, desse mesmo jornal, terminando a série. E vai ficar numa playlist específica do jornal Folha do Povo de 1950, aqui no Memória Capixaba. Então valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.